Então, bom dia, né, pessoal? A gente está começando, né, mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando sobre volume. Já dei alguns recadinhos importantes aí sobre a nossa atividade que a gente tem avaliativa para entregar e fazer essa semana. Então, espero que vocês se dediquem o máximo, porque a gente vai estar... Essa semana, vocês ainda estão fazendo atividades no caderno de atividades sobre regra de três. Hoje, nós vamos pegar a parte de volume, ok? Nós vamos pegar volume, que é a matéria que vocês estão aí comigo. Nós estamos trabalhando, vamos começar agora. Só que é uma matéria que vocês já trabalharam com a professora Geisiane, né? Lá no 6º ano, vocês já tiveram noção disso. Então, vocês vão ter como trabalhar comigo agora. Alguém deu uma ligadinha aqui no microfone? Dá só uma... Isso. Para dar uma paradinha. Deixa eu só parar aqui um pouquinho, porque o positivo não está me respondendo. Tá? Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Tem alguém de microfone ligado, gente. Que não desligou. Esqueceu de desligar o microfone. Então, vamos lá. Agora sim, desligo. Vamos lá? Todo mundo está conseguindo me acompanhar? Direitinho? Tudo tranquilo? Estão me vendo a telinha, tudo direitinho? Então, tá ótimo. Então, para quem não conseguiu assistir nossa aula hoje, vai poder acompanhar depois pelo canal do YouTube, né? Então, vamos lá. Tem alguém fazendo... Letícia, seu microfone está ligado, Lê. Eu acho que ele está ligando sozinho. Isso, agora... Ele está ligando e desligando, Letícia. Tá bom? Eu sei que às vezes acontece, principalmente vocês que estão usando o celular, tá? Então, vamos lá, gente, começar aqui. Na matéria de volumes, eu vou assim, muita coisa que eu vou falar hoje, vocês vão falar assim, a tia Geisiane já tinha comentado isso com a gente. A gente já tinha visto isso com a professora. Beleza? Realmente, vocês já tinham aprendido o ano passado. O que vai ter de novidade para a gente? A gente vai começar a trabalhar com os tipos de sólidos, que vocês faziam volume lá de cubo, volume de paralelogramo, né, de paralelepípedo. Então, volumes de sólidos comuns. O que a gente vai começar a trabalhar agora? Com algumas formas de alguns sólidos que a gente precisa decompor, formar dois sólidos de um, fazer dois, para fazer o nosso volume, que não tem como fazer um volume direto. Por quê? Porque às vezes é um sólido em cima do outro, ou um do lado do outro, então eu tenho que fazer uma decomposição com eles. Às vezes ele quer me dar um prisma, que ele tem uma base triangular e tem as suas outras faces retangulares. Ele quer que eu faça o volume. Então tem um caminho muito mais rápido que a gente vai começar a trabalhar hoje. Isso para vocês é um pouquinho de novidades. Então, o nosso objetivo é você conhecer diversos tipos de prisma, tá? Sem problema, Letícia. Eu percebi que estava dando problema, você entrou e saiu. Não tem problema não, tá? Isso acontece, tá bom? Mas fica aí, se precisar sair da aula, voltar de novo, vocês têm essa liberdade. Eu sei que quando vocês estão usando o celular, às vezes automaticamente liga sozinho, aí dá uma interferência, mas pode ficar tranquilo, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Se a gente observar aqui, a gente tem aqui formas de sólidos de vários tamanhos, né? Porém, a forma dele continua a mesma, continua sendo o quê? Paralelepípedos, né? Que a gente chama isso aqui de paralelepípedos. As faces desse paralelepípedo é toda retângulo, ele é formado apenas de vários retângulos. Então, paralelepípedo, ele é tridimensional, ele é uma figura que a gente chama de sólido geométrico. Por que ele é tridimensional? Porque ele é composto de 3 dimensões. Que dimensões são essas? Comprimento, largura e altura. E eu preciso dessas 3 dimensões para determinar o volume. Se a professora Marisa perguntasse assim, qual a área? Eu quero colocar papelão nessa caixa. Quer dizer o quê? Eu vou pegar a caixa e vou encapar. Eu vou tampar toda a superfície da caixa. Então, eu não vou fazer volume. Eu vou fazer área.
Mas área do sólido? Como é que eu faço a área de um sólido, professora? Porque a área é uma figura plana, que eu só tenho duas dimensões, porque ela é faces bidimensionais. Como é que eu faria o volume para saber lá quantos metros de papelão ou quantos centímetros eu vou gastar para fazer aquela determinada caixa? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa caixa e fazer a área de face por face. Ela tem 6 faces. Ela tem a face daqui e a face daqui, que é a mesma medida. Ela tem a tampa e tem o fundo, que é a mesma coisa. E ela tem a frente e a lateral, que é a mesma coisa. Então, ela tem 6 faces. Porém, reduz a 3, porque são 3 iguais. 3 iguais, não. De 2 em 2, elas formam 3 pares. Então, eu tenho par, que é a tampa mais o fundo. Eu tenho parzinho, que são as duas laterais. E eu tenho parzinho, que é a frente e atrás da caixa. O que eu teria que fazer? Eu teria que fazer a área de cada face. Depois, eu iria o quê? Somar todas as áreas e ia dizer para vocês, ó, tem 100 centímetros quadrados de área. Então, eu vou gastar aproximadamente 100 centímetros de papelão. Centímetros quadrados de papelão. Já o volume, eu não preciso, porque para fazer a área, eu teria que fazer o quê? Planificar o meu sólido, abrir o meu sólido, para enxergar todas as faces e fazer a área de cada um. Para fazer o volume, não. O volume eu faço com ela fechada, porque o volume eu só preciso das 3 dimensões que ela vai apresentar para mim. É muito fácil. Não é nem um bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo a parte de volume. Então, por exemplo, nessa caixa aqui, já me deu, ó. Ele diz que o comprimento é 10, que a largura é 3 e que a altura é 4. Então, para saber o volume da caixa aqui, eu vou fazer o quê? 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. Ok? É bem tranquilo. Eu fiz o volume, 10 vezes 3 vezes 4, 120. Por que é centímetro cúbico, professora? Porque eu estou fazendo centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Eu tenho 3 dimensões. O meu expoente é 3. Lá na área, são 2 dimensões que eu multiplico. Por isso que lá é ao quadrado. Lá no perímetro, eu só estou somando, eu não estou multiplicando. Por isso que não tem expoente nenhum. Então, volume, eu preciso dessa unidade sendo elevado ao cubo, ao expoente 3. Por quê? Porque eu estou multiplicando 3 dimensões. Porque se eu não coloco, vai parecer que eu estou fazendo o quê? Perímetro. Se eu coloco 2, parece que eu estou fazendo a área. Então, é uma diferença de uma coisa para outra. Só que volume, ele tem muito a ver, ou melhor, ele é, né? A gente usa muito para saber o quê? Capacidade. Então, volume, ele faz muito paralelo com capacidade, que é litros, mililitros. Por quê? Porque, por exemplo, eu pego uma caixinha de leite. Se eu pergunto para vocês, quantos litros de leite vai caber naquela caixa? Eu tenho que primeiro saber o volume daquela caixa de leite. Depois que eu pego aquele volume, eu achei que o volume deu 2 decímetros cúbicos. 2 decímetros cúbicos. Quantos litros de água é? Escrevam aí na apostila de vocês no cantinho, para não esquecer. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro de água. Então, qual é a unidade que é igual a 1 litro de água? 1 decímetro cúbico. Então, se eu falei que aquela caixinha tinha 2 decímetros cúbicos, é porque cabe 2 litros de leite. Professora, e se a caixinha de leite eu tivesse achado lá a resposta assim, 15 centímetros cúbicos? Como é que eu transformaria em litros? Aí ele vem outra informação. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, se você descobriu lá, deu 15 centímetros cúbicos a caixinha, porque só cabe 15 mililitros, não tem 1 litro. Porque 1 litro é 1000 mililitros. Tudo que a professora está falando aqui não tem muita novidade, que vocês já viram no 6º ano. Litro, mililitro, vocês também estudaram ano passado. Só que a gente agora vai associar muito.
esse volume com essa medida de capacidade. Então, eu vou começar a aprender a transformar algumas medidas que está em volume em litros de água. Então, tem algumas informações que é muito importante. Se você quiser anotar aí no cantinho da apostila, eu vou repetir de novo, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Outra informação importante, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros de água. Por que o do metro é importante? Caixa d'água, piscina, ela vem em metro. Se eu quero saber qual o volume da minha piscina, quantos litros de água cabe na minha piscina? Minha piscina tem lá 4 de largura, né? 7, eu vou repetir de novo, Esther. 7 de comprimento, 4 vezes 7, 28. E tem 2 de fundura. 28 vezes 2, 56. Então, a minha piscina tem 56 metros cúbicos de volume. Se eu quero transformar esse litro de água, o que a professora Marisa acabou de dizer? Que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros de água. Então, se minha piscina tem 56 metros cúbicos, 56 vezes 1000, 56 mil litros de água. É o que cabe na minha piscina. Primeiro eu chego no volume, depois eu transformo em litros de água. Repetindo o que a Esther pediu. 1 decímetro cúbico, 1 litro de água. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Essa informação está aqui, na apostila de vocês. 1 centímetro cúbico igual a 1 mililitro. 1 metro quadrado. Está até aqui, ó. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 metro quadrado. 1 metro quadrado é o único que não aparece aqui. 1 metro quadrado é igual a 1000 litros. Ok? Deu para copiar agora? Esther acompanhou direitinho? Tudo bem? Tudo tranquilo? Direitinho? Então tá ótimo. Beleza, então. Olha aqui agora que vem a parte que é uma curiosidade que nós vamos começar a ter. Aqui resume o que eu disse lá agora, né? Volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então, A, comprimento, o B aqui é largura e o C é altura. Só que agora a gente vai começar a ver um outro jeito, que é bem mais rápido também, de determinar a área, ou desculpa, o volume. Por que eu tenho que usar esse método? Porque quando eu estiver falando de um prisma, esse prisma aqui, ele é todo retangular. Beleza. Só que agora a gente vai começar a trabalhar com prisma, onde ele tem duas faces, que é um triângulo, por exemplo, que pode ser um trapézio. Então, professora, como é que eu faço o volume de um prisma assim? Vamos aprender agora. Aí, a parte mais interessante é isso aqui. Eu posso fazer volume assim, ó. Eu faço a área da base. O que é a base aqui? É um retângulo. O que é a base do retângulo? Comprimento vezes largura. Então, é A vezes B. Então, eu posso fazer a área da base e depois só multiplicar pela altura, professora? Posso. É isso que ele ensina aqui. Por que ele quer que a gente comece a usar? Em vez de usar comprimento vezes largura vezes altura, a gente precisa começar a usar isso aqui. Área da base vezes altura. Por quê? Porque vai acontecer de algumas bases não ser retângulo, ser triângulo. E eu preciso fazer a área daquele triângulo e depois só multiplico pela altura. Porque triângulo, a fórmula não é só base vezes altura. É base vezes altura dividido por 2. Aí agora a gente vai começar a ver isso. E você vai ver que é bem fácil, bem tranquilo calcular volume assim. Hoje a gente está com muito aluno com probleminha na internet, né? Tá tendo que sair, entrar na aula de novo, né? Porque a internet não tá legal. O tempo muda, fica meio ruim mesmo. Vamos observar aqui, nessa atividade aqui. Eu quero calcular o volume desse paralelepípedo aqui. Beleza. Então, vamos lá. É só multiplicar. Ela quer o volume? 10
vezes 4 vezes 6. Por que é só multiplicar? Porque eu estou falando de um paralelepípedo, as faces todas retangulares. Então, eu multipliquei 10 vezes 6 vezes 4, 240 centímetros cúbicos. Então, aqui tem algum mistério? Nenhum. Aí, na letra B, ele fala assim. Calcule a área da base. Só a área da base. A área da base é essa parte aqui, onde o sólido está encostado na parte sólida, na mesa, né? Onde ele está, o quê? Sendo apoiado. Então, a base dele aqui vai ser 10 e 6. 10 de comprimento, 6. Então, eu faço 10 vezes 6, 60. O que ele tem aqui? Ele tem a área da base é 60 centímetros quadrados. Por que não é ao cubo? Porque eu estou falando de área. A área da base. Qual é a base? É que está apoiando aqui, ok? Poderia também não estar apoiada. Se eu quiser dizer que essa aqui é a base, poderia fazer também como base. Se eu uso essa informação como base, o 10 seria a altura. Como eu estou usando a base, o que está apoiada na mesa, apoiado na minha apostila, eu tenho o quê? 10 e 6. Eu fiz a área. Quem vai ser a minha altura aqui? O 4. Então, agora, ó, cuidado. Para eu fazer o volume desse prisma aqui agora, ó, esse prisma aqui é o mesmo prisma que está aqui, só que agora ele foi dividido o quê? Em 2 pedaços. Então, é fácil. Eu já tenho o volume 240 do prisma inicial. Se eu quero só a metade, eu vou dividir por 2. 240 dividido por 2, que vai dar quanto? 120 centímetros cúbicos. Só que se vocês repararem, a base aqui agora não é mais um retângulo, é um triângulo, porque agora eu dividi em 2 prismas. Se eu quisesse fazer, eu vou chegar nesse 120, eu não conhecesse o 240. Eu quero fazer só desse pedaço aqui. O que eu teria que fazer? A área da base está aqui, ó. Isso. Quando eu estou falando de área, eu uso o quadrado. Estou falando de cubo, eu uso 3, né? Porque são 3 dimensões. Na letra dele, que é a área desse prisma aqui, desse triângulo, ó. Como é que eu tenho que fazer? A base, 10 vezes 6, dividido por 2, porque é um triângulo. Triângulo não é assim? Mas eu já tenho a base aqui, a área da base, que é 60. Então, é só dividir por 2. Por quê? Porque como é que eu faço a área da base de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Como eu já tenho a multiplicação da base, né? Eu já tenho aqui, ó, 10 vezes 6, 60. Eu vou pegar esse 60 e já vou dividir por 2. Nós vamos chegar agora numa atividade onde eu não visualizo, eu já visualizo o triângulo. Vou mostrar para vocês agora. Aí, daqui a pouco, ele faz o quê? Multiplique a área da base de um prisma triangular pela sua altura. A altura aqui, né? 4. Se a base agora é 3. 3 vezes 4 é quanto? 120. É o volume desse prisma aqui que a gente já tinha feito na letra C. Como eu tinha o prisma inicial, 240, ele foi dividido em 2. Para eu saber o volume da metade, é só dividir por 2. Por isso que eu tenho o quê? 240 dividido por 2, 120. Aí, voltando aqui na perguntinha que eu vi que a Esté fez de novo, eu até respondi já, mas eu vou falar de novo. Nós precisamos ter cuidado quando eu vou colocar a minha resposta. Por que a minha resposta aqui está sendo elevada ao cubo? Porque eu estou falando de volume. Volume usa 3 dimensões. Eu multiplico as 3 dimensões. Então, eu estou falando de volume. Por que aqui o meu expoente é 2? Porque eu estou falando de área. A área está multiplicando apenas 2 dimensões. Tudo bem até aqui, turminha? Alguma perguntinha? Todo mundo entendeu agora? Repetir de novo, porque no bate-papo eu percebo algumas dúvidas. Agora tá tranquilo. Isso aí. Isso aí. Bem tranquilo? E eu preciso disso, gente, porque se você não coloca essa informação, parece que é uma informação qualquer, tá bom? A gente precisa, porque é isso que faz a diferença pra gente, tá bom? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui de olha essa atividade que a gente tem aqui. Eu tenho aqui um prisma, tá vendo? Eu tenho um prisma aqui.
Ele é um prisma um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele é um prisma onde a base é um hexagonal, ou um hexágono, né? Que a gente tem várias maneiras de se pronunciar aí. Tá vendo? Para eu fazer o volume desse sólido, bastaria eu saber a área da base, depois multiplicar pela altura. Só isso. É só pegar a área da base, a base não é um hexágono, eu faço a área dele. Professora, mas eu não sei fazer forma de hexágono. Ou eu vou lá e divido e formo triângulo, vai dar um triângulo aí, um trapézio, ou o próprio exercício vai te fornecer a base já. Aí é muito fácil. Se ele falar que a base é 120 e a altura é 2, multiplica 120 por 2. Por quê? Para calcular o volume de um prisma, é só pegar a área da base e multiplicar pela altura. E tem alguns momentos que ele já te fornece a área daquilo ali, para você saber o que fazer. Certo? Então, vamos lá. Vamos pensar nessa figura aqui, quer ver? Esta figura aqui. Esse exercício já está lá até para vocês semana que vem. Presta atenção nesse desenho aqui. As dimensões é o seguinte. Eu tenho 10 de comprimento. Eu tenho aqui uma largura. Aí aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8. E eu tenho aqui uma altura. A altura é o quê? 12 centímetros. Mas aqui dentro eu tenho um triângulo. Esse triângulo eu tenho que tomar cuidado com ele. Essa medida 10, porque o triângulo, para eu fazer a área do triângulo, eu preciso da base e da altura. Quem é a base? Ó, é um triângulo retângulo. Quem é a base? A base é 6. Quem é a altura? 8. Por quê? Porque o 8 está perpendicular à base 6. O 10 aqui, ó, nenhum desses dois lados aqui, não tem nada que eu possa dizer, não está perpendicular, ó. Esse lado aqui está em diagonal, esse está em diagonal. Então, eu tenho que pensar nesse triângulo, olhando o 6 como base, porque eu consigo ver a altura perpendicular a ela. Se eu falar que o 10 é a base, eu não estou vendo a altura perpendicular nenhuma conectada ao 10. Então, esse 10 agora ele é descartado para mim. O que eu tenho aqui? Eu preciso fazer o volume desse sólido. Então, primeiro eu faço o quê? Área da base. A base não é o triângulo? Quem é a base aqui do triângulo? 6. Quem é a altura? 8. Por isso que eu faço 8 vezes 6, 48. Dividido por 2, 24. 24 o quê? Centímetro quadrado. Porque eu estou falando de área. Professor, então volume. Volume é fazer o quê? É só pegar esse... Ó, ele pergunta aqui, qual é a altura do prisma? A altura dele é 12, porque está fazendo ele ficar em pé. Altura. Para eu descobrir o volume do prisma, é só pegar o quê? A área da base 24 e multiplicar pela altura, que é 12. 24 vezes 12, 288. O quê? Centímetros cúbicos, porque eu estou falando de volume. Isso aqui tudo vocês vão ter daqui a pouco na chave de correção que eu vou dar na atividade, quando eu passar essa página para vocês. Mas olha esse desenho aqui. É outro prisma. Eu posso considerar a base esse retângulo. Ok? Mas aqui é muito melhor eu fazer a base do triângulo. Então, eu calculo a base, eu faço a área do triângulo. Por que é mais fácil? Porque eu já tenho aqui a base do meu triângulo e a altura, ó, a altura perpendicular a ele. Ele não está dizendo que a altura é isso aqui, que está em diagonal. A altura está em pé aqui, ó, em pé, perpendicular à base. Qual é a base? 3. Então, eu vou fazer a área do triângulo. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 2, 4,5. Então, eu tenho a área da base, 4,5. Para fazer o volume do prisma, pega a área da base, 4,5, e multiplica por 20. Então, eu venho aqui e faço 4,5 vezes 20, 90 centímetros cúbicos. Vocês acharam difícil fazer essa parte de volume? Com essa novidade? Porque é essa a novidade para vocês. Qual a novidade? A novidade para a gente agora é trabalhar o quê? Trabalhar com essa fórmula de volume. Não é difícil, é só praticar. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a área da base
e depois multiplicar pela altura. Bem mais tranquilo, bem mais fácil. Alguém quer ligar o microfone para fazer alguma pergunta? Sabe, tem gente aí desesperado, gritando assim, misericórdia, me socorre. Só Deus é comigo. É assim, é um desespero só. Mas vamos pensar que a gente está na sala de aula. O professor acabou de explicar isso no quadro. Quem ainda não entendeu alguma colocação que foi feita aqui? Algumas eu consegui responder pelo bate-papo, que eu via o questionamento e falava. Mas tem alguma coisa? Quer dar uma ligadinha no microfone e fazer alguma pergunta? Tá tranquilo até aqui? Deu para entender volume? Deu? Vocês vão praticar muito semana que vem essa parte de volume, tá? Por que semana que vem, professora? Porque a gente ainda vai estar terminando as atividades de regra de 3 do caderninho de atividades. Nós fechamos a apostila, mas o caderninho de atividades ainda não. Vocês têm atividade que vale nota, que é a página 14, para vocês fazerem. Então, volume vocês vão fazer muito semana que vem. Quando vocês assustarem, acabou a matéria de volume, porque ela é muito rápida, tá? Ela é bem tranquila para a gente fazer. A gente já está terminando aí, nós estamos em novembro, né, gente? Queira não, tá acabando muito rápido, né? Muito rápido. O ano tá passando muito rápido. Mas voltando aqui, alguém ainda tem alguma dúvida? Hein? Esther falou que o aniversário dela tá chegando. Ana Clara agora é dia 6, né, Ana Clara? Aula de 7º ano A. Ana Clara faz aniversário agora dia 6 de novembro. Parabéns para você, que eu não vou te ver. Mas tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Bem tranquilo? Tranquilíssimo? Ótimo. Então, presta atenção. Eu vou só finalizar nosso compartilhamento aqui, né? Porque termina aqui o nosso compartilhamento. Vou só dar essa finalizada da gravação e daqui a pouquinho, né, dona Esté, eu vou terminar os últimos recadinhos que tem aí, tá? Vou compartilhar uma fala da Esther agora com vocês. Fiquem com Deus, a gente se vê semana que vem, tá bom? Vamos finalizar nossa aula, não é para sair, eu quero vocês aí, por favor, me esperando. Fiquem com Deus, até semana que vem. Semana que vem a gente se vê de novo. Mas a semana não acabou. Vocês têm dever para fazer e aula para entregar atividade para gente pelo Positivo On. Beijos, fiquem com Deus, tá?